de assunto, vamos para o terceiro assunto. Coloca, por favor, aí o Alexandre Rolo para a gente conversar com ele. Tudo bom, Alexandre? Boa tarde, Toledo. Uma satisfação estar com vocês aqui. Boa tarde, Thales. Vamos lá, vamos conversar. Muito bom. Boa Alexandre tarde. de- tem doutorado em Direito pela PUC de São Paulo e é um especialista em Direito Eleitoral. Alexandre, a gente queria saber o que pode acontecer com o Pablo Marçal, mesmo que ele tenha ficado fora do segundo turno em São Paulo. Tem várias representações contra ele na Justiça Eleitoral, por vários motivos, e a gente quer saber como é que isso pode se desenrolar, qual vai ser a consequência disso, já que o Marçal não esconde de ninguém que tem planos de voltar a disputar a eleição já em 2016, em 26, desculpa. 26. É. Olha, Toledo, ele deve ter alguma dificuldade, no meu ponto de vista, se não por outras razões que a gente pode comentar aqui, por essa última que aconteceu aí na reta final do primeiro turno, como todos sabem. Na sexta-feira foi divulgado aquele laudo médico falso, e isso redundou em uma representação, uma notícia de crime. Essa notícia de crime já virou um inquérito policial, já está nas mãos da Polícia Federal. E isso lá na frente, é claro que não é algo que vai acontecer nem hoje, nem amanhã, nem na semana que vem, mas pode redundar num processo crime e numa condenação criminal. E em havendo essa condenação criminal, primeiro que toda pessoa que é condenada criminalmente com trânsito em julgado tem a suspensão de seus direitos políticos. Isso está lá na Constituição Federal, no artigo 15, inciso terceiro. Mas, para além da suspensão dos direitos políticos, há também a inelegibilidade, que é um pouquinho diferente da suspensão dos direitos políticos, mas, na verdade, as duas situações impedem candidaturas, e se ele tiver uma condenação por crime eleitoral em segunda instância, por órgão colegiado, isso já pode atrair uma inelegibilidade, e é possível que isso ocorra até a próxima eleição. Nós estamos em 2024, a próxima eleição seria uma eleição geral 2026. Até lá é possível, por exemplo, que ele tenha aí uma condenação criminal por órgão colegiado, que pode gerar, portanto, a inelegibilidade dele. São dois caminhos, então, se eu entendi bem. Um da justiça criminal e outro da justiça eleitoral. Nos dois casos, tem que ser a condenação em segunda instância, ou seja, por um tribunal, Órgão colegiado. um órgão colegiado? Na verdade, Toledo, nós estamos falando de justiça eleitoral. Nas duas situações é justiça eleitoral, mas nós temos duas vertentes. Hum, Nós temos a vertente civil barra eleitoral e temos a vertente criminal barra eleitoral, mas sempre na tá. justiça eleitoral, que é uma justiça mais célere, inclusive, e que Ah, pode, então, em 2026, redundar nessa inelegibilidade. entendi. E na sua experiência, quanto tempo pode demorar um processo como esse, com a repercussão que teve, com as implicações que teve, etc. Talvez o processo crime demore um pouco mais, mas nós temos a vertente civil eleitoral, que são as chamadas AIGs, Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Então, para todo mundo entender, esse mesmo fato, esse mesmo laudo falso, pode gerar uma consequência criminal, que já gerou, e também uma consequência civil eleitoral. Então, em cima desse mesmo fato, nós podemos ter duas ordens de responsabilização, sempre na justiça eleitoral. E me parece que na vertente civil eleitoral, a ação de investigação judicial eleitoral, é possível que nós tenhamos um julgamento colegiado, por órgão colegiado, especificamente pelo TRE de São Paulo, até a próxima eleição, que é em 2026. A justiça eleitoral é mais rápida, é mais célere, e pela minha experiência eu vejo possibilidade de que nós Uhum. tenhamos uma decisão por órgão colegiado ainda até a próxima eleição. E a questão criminal, hein? O que pode ocorrer na avaliação criminal? Olha, vejam que interessante, Thales e Toledo. Eu puxei, então, lá na Justiça Eleitoral, no site, né, no PJE, que fala, né, Processo Judicial Eletrônico, este processo criminal iniciado agora contra o Pablo Marçal.
Percebam que a notícia de crime foi apresentada no dia 5 de outubro, que é o sábado, né? O fato Uhum. teria ocorrido na sexta, dia 5 de outubro, às 2h27 da manhã. O pessoal Nossa, trabalhou duro. O pessoal rápido, de trabalhou duro. madrugada. O Uhum. pessoal trabalhou duro. Então aconteceu, eu não tenho o momento, talvez vocês tenham, o momento em que houve a divulgação, mas foi na sexta-feira à noite, não Foi à sei que noite, é. hora, não sei que hora, mas no sábado, às 2h27 da madrugada, então foi apresentada essa notícia de crime. Essa notícia de crime recebeu o parecer do Ministério Público Eleitoral às 12h31, meio-dia e 31 do sábado. 10 Tá? horas. 10 10 horas. horas depois, o Ministério Público se manifestou. O boletim de ocorrência, que além de apresentar uma notícia de crime, o candidato vítima entrou lá, deu entrada num boletim de ocorrência, lavrou um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência é das 13h30. Então, às 13h30 foi lavrado um boletim de ocorrência. A primeira decisão do juiz Rodrigo Capês, que todos noticiaram, derrubou as redes sociais, etc., aconteceu no mesmo dia 5, no mesmo sábado, às 14h31. E continuando e resumindo, estou falando muito, no mesmo dia, no mesmo sábado, foi instaurado inquérito policial e foi lavrado um laudo do Instituto de Criminalística apontando que as assinaturas lá daquele médico falecido, a assinatura seria falsa. Tudo isso no sábado. Ou seja, Incrível. andou com uma rapidez enorme, agora está com a delegacia da Polícia Federal, está com a Polícia Federal para a conclusão das investigações. Mas eu volto a Mas perguntar, e as é, é. consequências? Qual é a Quais são? pena? Não, então vamos lá. As consequências. Bom, qual é a Eu pena? sei, Então, eu sei que, como diria o Marco bom, Marcel, as vamos lá. consequências vêm depois. Não vou, não vou fugir de nenhuma pergunta. Vamos lá. A notícia, então, também tem duas vertentes. Tem a notícia apresentada pelo Boulos e tem a capitulação feita pelo juiz. O Boulos, na notícia que apresentou de crime, ele fala em falsificação de atestado médico, que tem pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Fala em uso de documento falso, que tem pena de reclusão de 1 a 5 anos. Fala em disseminação de informação inverídica em período eleitoral, que é o crime de fake news, cuja pena é de detenção de 2 meses a 1 ano. Fala também em calúnia, difamação e injúria, cuja pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. E fala, por último, a notícia de crime, talvez tenha dado aqui uma forçada de mão, em associação criminosa. Artigo 288 do Código Penal, reclusão de 1 a 3 anos. Isso é o que fala a vítima, né? O que fala o candidato. São A, cumulativas? a Então, não associação necessariamente. seria. Desculpa, Alexandre, a associação seria em tese porque o dono da clínica é amigo do Pablo Marçal, parece que postou em fotos com ele, teria o Pablo Exato. Marçal, teria quem fez, quem forjou a assinatura do médico que a família disse que não foi, que não é dele, né? Exato, é basicamente isso, mas eu acredito aqui que tenha havido aqui um pouquinho de forçação, né? Não estou Uhum. criticando, porque a vítima, a hora que se vê Sim. vitimada com uma situação, ela vai para cima com o máximo possível, né? E foi o que aconteceu. Mas aí Mas foi são para o mundo. cumulativas essas penas? Não? Então, não necessariamente, mas só para deixar Aqui que claro, o juiz Thales, acatou. então, é justamente o que eu quero falar. Aí, o que o juiz falou? O juiz separou um pouquinho da espuma. O juiz falou o seguinte: olha, vou até abrir aspas aqui para o despacho do juiz. Aspas. Há indícios, portanto, de prática, ao menos em tese, dos seguintes crimes previstos no Código Eleitoral, sem prejuízo de eventual tipificação de outros. E aí fala ele, artigo 323 do Código Eleitoral, que é a divulgação de fake news. Então, em tese, ele reconhece que teria havido a divulgação de fake news. Fala em difamação, artigo 325. Então, o Marçal tinha falado calúnia, difamação e injúria. O juiz falou assim, ó, difamação, ok, é possível a gente seguir com isso aqui. Então, manteve a difamação,
349 do Código Eleitoral, falsificação, e 353 do Código Eleitoral, uso de documento falso. Pergunta ao Thales, e eu falei que eu não ia fugir de nenhuma pergunta. Pergunta ao Thales, isso é cumulativo? Não necessariamente, vai depender das investigações que forem feitas na Polícia Federal. Então, por exemplo, talvez aqui o falsificação e o uso de documento falso sejam situações diferentes. Pode ser que alguém tenha falsificado e a outra pessoa tenha usado. Se a mesma pessoa falsificou e usou, eu diria que se somam as penas, mas aí vai depender de investigação da Polícia Federal. Entendi. A defesa Agora, está vai lá, Thales. a defesa tá usando como argumento que o Marçal não fez nada. Ele só é, divulgou uma coisa que tinha recebido. Estava na internet, recebeu e divulgou. E que isso é livre manifestação de opinião. Não tem. Cola uma coisa dessa? Opinião é bom, né? Ô, Thales, a defesa tem que dizer alguma coisa, né? Vamos combinar, né? E estou elogiando, não estou criticando a defesa, não. A defesa não pode dizer, realmente foram esses crimes e tem mais uns 3 ou 4 aqui que eu acho que também foram praticados. Não é esse o papel da defesa, esse é o papel da acusação do Ministério Público. Então, assim, é uma estratégia interessante, juridicamente falando, para escapar de alguns desses crimes. Mas mesmo essa estratégia, salvo o melhor juízo, ele não escaparia de outros crimes. Quais os crimes que, dentro dessa estratégia de defesa, ele não escaparia? A divulgação de fake news, está lá, está escrito no Código Eleitoral, divulgar na propaganda eleitoral ou durante o período da propaganda eleitoral fatos que sabem verídicos. Ele vai dizer, mas eu não sabia que era inverídico. Bom, enfim, vai poder dizer, mas me parece que fica difícil, então teria aqui o crime de fake news, né? E o crime de difamação. Esse crime de difamação não depende dele ter falsificado o documento ou dele ter feito uso de documento falso. Talvez ele consiga escapar dessas acusações de falsificação e de uso de documento falso, mas as fake news e a difamação, dificilmente ele escapa, salvo o melhor juízo. Agora, qualquer condenação pela Justiça Eleitoral torna ele inelegível por 8 anos? Qualquer crime eleitoral gera inelegibilidade. Então, nós estamos falando sim de crime eleitoral, e a partir do momento que ele tiver essa condenação por órgão colegiado, ele ficará inelegível por 8 anos. Quer dizer, ele pode até escapar da cadeia, né? Se prevalecer essa interpretação de que ele não forjou, não falsificou, apenas divulgou o que sabia falso, portanto, cometeu um outro crime aí na área criminal, que seria de difamação, não é isso? Agora, isso, pela sua experiência, estava dizendo que é possível que seja votado, seja julgado em primeira instância, depois recorra à segunda instância, e a segunda instância confirme em tempo dele não poder disputar a eleição de 2026. Em tese, isso seria possível, daria tempo, ele poderia ter essa condenação. Também não acredito em prisão, não acho que são crimes, esses dois aí, fake news. Não que não seja grave, claro que é grave você divulgar fake news, mas não tem essa periculosidade, digamos assim. Quem divulga fake news não é uma pessoa, um sociopata que precisa ser excluído do convívio social. Então, eu não acredito que haja. Né? Há quem diga, né? Ok. Segundo Malafaia, Mas aqui, Thales, eu devo dizer o seguinte: eu tenho no meu sangue aqui uma questão de ser advogado, né? E o advogado sempre busca defender, né? Ainda que não seja o seu cliente e tal. Então, assim, me parece que não é algo tão grave assim para uma cadeia, para uma prisão, mas a condenação gera inelegibilidade. Paralelamente a isso, vamos lembrar
tem as ações de natureza civil eleitoral. Uma delas é aquele sorteio que era feito por ele, quem fizesse recorte ia ganhar não sei quantos reais. Isso são ações que estão em curso na Justiça Eleitoral que também podem redundar em inelegibilidade. Quer dizer, a única possibilidade dele ser preso é se ficar provado, então, que ele participou da falsificação. Em tese, sim, que aí seria um crime mais grave que poderia, em tese, gerar algum tipo de pena restritiva de liberdade, né? Perfeito. E aquela ação que a família do médico que teve a assinatura falsificada, o médico que já morreu e, portanto, está sendo representado aí pela família, que disse que ia fazer uma representação com ele, contra o Marçal, pedindo que ele se tornasse inelegível. Isso daí, de alguma maneira, agravaria? Seria uma ação paralela? Qual que é o impacto? Na verdade, Toledo, é uma ação popular que foi Uhum. ajuizada pela família, né, pela filha do médico falecido. Também consultei agora, antes de falar com vocês, para me atualizar do andamento, e nós já temos um parecer do Ministério Público nesta ação popular pela extinção do processo, porque o tema seria um tema eleitoral e isso não se discute, esse tipo de tema nem em ação popular, nem perante a justiça comum. Então, não acredito em qualquer êxito desta ação. Foi uma Uhum. tentativa, talvez uma tentativa meio complicada, eu acho que não vai vingar. A tendência é que venha aí uma sentença de extinção, de indeferimento dessa ação popular. Alexandre, foram 1.000 votos que separaram o Pablo Marçal do segundo turno, né? A diferença dele para o Guilherme Boulos, que no eleitorado de 9 milhões é quase nada. Se, eu sei que não existe se, muito menos na justiça, mas se ele tivesse passado ao segundo turno, o que estaria acontecendo nesse momento, do ponto de Bom, vista jurídico, né? sim, se ele estivesse no segundo turno, ele estaria disputando o segundo turno normalmente, porque estas ações são ações, mesmo a criminal, tanto a civil barra eleitoral, como a criminal barra eleitoral, estão em trâmite, estão sub júdice, como se fala, né? Não teve, nenhuma delas teve nenhum julgamento nem em primeira instância, e, portanto, ele seria candidato, estaria fazendo campanha e iria disputar normalmente o segundo turno, não teria alteração em relação a isso. Bom, e daí, e se ele ganhasse? Ele seria diplomado e tomaria posse? Ele seria diplomado, ele tomaria posse, mas isso, porque veja, o registro da candidatura do Marçal foi deferido, então ele estava com o registro de candidatura deferido. O que Uhum. se pede, por exemplo, na AIGE, a consequência da ação de investigação judicial eleitoral, uma delas é a cassação do registro e a outra é a inelegibilidade. Então, se ele fosse eleito e esta ação ainda andasse lá para frente, ele fosse diplomado e tomasse posse, ele poderia perder o mandato se sobreviesse uma condenação para cassação do registro da candidatura dele. Então, na verdade, ele assumiria subjúdice, vai condicionalmente ao resultado desta ação de investigação judicial eleitoral. Quer dizer, de novo, é uma hipótese, mas são em cima das hipóteses que a gente constrói as regras, né? Pensando, tentando cercar para evitar situações como essa, porque o desenho, o cenário que você acabou de traçar é um cenário de que alguém comete um crime, é eleito, é diplomado, é reconhecido pela justiça como vencedor, toma posse, assume a prefeitura e depois, quando a justiça transita em julgado lá e condena o cara, ele perde a cadeira? E o vice também? Assume quem? Toledo, desculpa a chatice aqui, mas eu preciso dizer o seguinte: na verdade, não somos nós aqui que dizemos se ele cometeu ou não crime, né? Nós estamos partindo Claro, da premissa. Então, nós estamos partindo ele comete o crime, mesmo assim ele toma. Pô, pera um pouquinho. sim. Primeiro ele precisa ser condenado. Exato, exato. Sim. Ele Uhum. ainda não cometeu o crime, ele só vai ter cometido o Perfeito. crime quando a justiça
Poder disser que ele Judiciário cometeu. disser. Exato. Então, Não, você enquanto tem toda a isso, razão. Mas princípio na da presunção de hipótese inocência, né? Perfeito. Não, você tem toda a razão, retiro o que eu falei. Então, agora, caso ele venha a ser condenado, e caso ele tivesse sido eleito prefeito, o que que aconteceria? Seria só ele o cassado, ou a chapa seria cassada e, portanto, o vice-prefeito também seria cassado, a vice-prefeita, no caso, que é uma mulher? Ou ela tomaria posse no lugar dele? Como é que ficaria? Interessante essa questão, porque no civil eleitoral, que é a ação de investigação judicial eleitoral, há uma regra chamada, nome feio aqui, mas eu traduzo, litisconsórcio passivo necessário. O que que é o litisconsórcio passivo necessário? Na AIGE, na ação de investigação judicial eleitoral, você tem que ajuizar essa ação contra o prefeito e contra o vice, porque a chapa majoritária é una e indivisível. Então, nesta situação, da AIGE, da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, se ela fosse julgada procedente, haveria cassação da chapa, de ambos os Hum. registros, e, portanto, não tem essa história da vice assumir. Agora, no criminal já é diferente, porque o crime é personalíssimo. Então, o criminal depende de uma denúncia a ser apresentada pelo Ministério Público. Essa denúncia, se e quando for apresentada, será apresentada só contra o Pablo Marçal. Então, vamos imaginar que ele tivesse sido eleito e viesse só uma condenação criminal, ele perderia os direitos políticos e, portanto, perderia o mandato, mas aí assumiria a vice, porque o crime é personalíssimo e a vice não responderia por essa situação. Ou seja, condenado pela Justiça Eleitoral, assumiria o presidente da Câmara dos Vereadores e teria nova eleição ou não? Teria nova, se ele tivesse sido eleito e perdesse o mandato, né, na ação de investigação judicial eleitoral, assume sim o presidente da Câmara de forma interina e seriam realizadas novas eleições. Perfeito. Só não realiza novas eleições se o mandato, se o presidente da Câmara assumisse nos últimos 6 meses, no último ano, uma coisa assim, né? Exato, exatamente. Mas numa situação como essa, seria início de mandato, portanto, o presidente da Câmara assumiria, o próximo presidente da Câmara, né, que nós também não sabemos quem é, os vereadores precisam tomar posse, precisam fazer a eleição interna, assumiria interinamente o presidente da Câmara até que fossem realizadas chamadas eleições suplementares, né, uma nova eleição para assumir um novo prefeito. Perfeito. Bom, acho que restou alguma dúvida para você, Thales, sobre esse imbróglio específico, não? Não, eu estou cheio de É. certezas. Não, mas para mim foi ótimo porque esclareceu o tamanho da confusão que poderia sobrevir se, né, o resultado do primeiro turno tivesse sido outro, né? Porque imagina a gente ia ficar discutindo esse assunto Isso é uma por das certezas. meses. Isso é uma das certezas, né? A outra é que É, imagina o cara que assumisse, né? exato, Prefeito que viria, né? exatamente. Agora, diante dessa confusão que não aconteceu, mas poderia ter acontecido, e diante do fato de o Marçal ter lançado mão de recursos que a Justiça Eleitoral até então não tinha visto, como, por exemplo, isso de pagar as pessoas para elas ficarem repercutindo, né, engajando o nome dele nas mídias sociais, que é a ação anterior, inclusive, né, que até saiu de cena. Foi bom você ter mencionado, porque nem se fala mais dela diante do escândalo pior que veio depois. Mas isso daí necessitaria de uma nova regulamentação, a seu ver, de alguma mudança de diretrizes da Justiça Eleitoral ou mudança legislativa para enquadrar melhor essa prática que tende a se repetir, porque foi um sucesso. Eu acho que não, penso que não, Toledo, porque na verdade nós já temos um instrumento processual previsto na legislação eleitoral para esse tipo de situação. Esse tipo de situação, em tese, é de abuso de poder econômico,
E esse abuso de poder econômico, ele se manifesta de diversas formas. Uma das formas pode ser essa. Esse é um dos exemplos de abuso de poder econômico. Você fazer sorteio, pagar pessoas, por exemplo, para fazerem recortes e viralizarem conteúdos na internet. Então, nós já temos o remédio para isso. O que eu diria que poderia ter aí um aprimoramento da legislação eleitoral, e aqui não seria nem envolvendo o Pablo Marçal como autor, e sim nessa situação específica como vítima, é a questão da cadeirada no debate, porque Hum. realmente cadeirada no debate não tem previsão no Código Eleitoral a respeito disso. Não tem. Não tem. Acho que nunca houve uma situação como essa, de uma agressão física em debate eleitoral, e, portanto, numa situação como essa, a gente precisa se socorrer do Código Penal. Seria aí um crime, eventualmente, também tudo em tese, né? De lesão corporal. E lesão corporal não tem na legislação eleitoral. Então, talvez, se é para aprimorar a legislação eleitoral, a gente tivesse que pensar em capitular agora os crimes de violência física, colocá-los, né, acrescentar os crimes de violência física também no Código Eleitoral. A gente está rindo, mas aumentaram os casos de violência nas eleições no Brasil, né? Não sei se é uma impressão, ah, não baseada em dados, mas a gente tem muita notícia de violência contra candidatos, contra, eleitos até, né? Isso a legislação já dá conta de resolver ou também precisaria, como o senhor disse, de uma capitulação nova? Na verdade, para essas situações de omissão no Código Eleitoral, na legislação eleitoral como um todo, nós temos a possibilidade de aplicação subsidiária de outras leis, né? Nesse caso específico, a aplicação subsidiária do Código Penal. Então, assim, violência, infelizmente, também não é uma coisa nova, pode ter aumentado, até acho que sim, também concordo, mas basta a gente lembrar da facada lá atrás em Uhum. 2018, né? Na facada já houve uma violência política lá atrás, quase matou a vítima, e, enfim, para casos de omissão da legislação eleitoral, principalmente na questão de crimes, nós temos o Código Penal que é utilizado subsidiariamente. Então, ou seja, o Código Penal acaba dando conta do recado e suprindo essas eventuais omissões da legislação eleitoral. Perfeito. Antes da gente terminar, que infelizmente nosso tempo já está terminando, existe alguma situação prevista na na legislação eleitoral em que um candidato possa ser preso durante a campanha, seja dando uma cadeirada, seja cometendo a divulgação de fake news, seja falsificando informações sobre o adversário, ou não? Isso só acontece a posteriori. Não, pode acontecer aquelas exceções previstas no próprio Código Eleitoral, de crime em flagrante, prisão em flagrante. Então, por Hum. exemplo, se um candidato é pego em flagrante fazendo boca de urna, ele vai ser conduzido à autoridade policial, porque boca de urna é crime você ficar pedindo voto no dia da eleição. Isso já aconteceu várias vezes, sempre acontece, infelizmente. Outro exemplo que eu posso dar é do crime de corrupção eleitoral, que é o 299 do Código Eleitoral, que é o crime de compra de votos. Então, se eu sou o candidato e eu sou pego com a boca na botija comprando o voto do eleitor, eu serei preso em flagrante. Então, há situações, sim, que o candidato Uhum. pode ser preso, mas sempre em crime em flagrante, prisão em Aí é flagrante. uma situação que a gente quase viu acontecer também, que era o seguinte: o juiz mandou que o Pablo Marçal retirasse do ar toda a sua rede social, mas no ex-Twitter, né, no X, que em tese não estava funcionando no Brasil, ou a divulgação da falsidade pelo Pablo Marçal permaneceu no ar por horas depois da ordem judicial mandando suspender. Isso poderia ser enquadrado como flagrante? Toledo, ainda bem que a entrevista está terminando, como você falou, porque eu vou me complicar aqui daqui a pouquinho, porque eu não sou criminalista, mas, É, mas vamos lá. Mas vamos lá. Apesar de não ser criminalista, alguma coisa eu procurei estudar para falar com vocês, porque eu sabia que ia ficar numa situação complicada aqui em conversar com esses dois
com essas duas feras, né, da comunicação brasileira. Na notícia de crime apresentada pelo Boulos, ele pede prisão preventiva, tá lá, não foi decretada, mas ele pede. Uhum. Não foi nem prisão em flagrante que ele pediu prisão preventiva. E aí o que que o juiz fez? Ao invés de acolher a prisão preventiva, acolheu algo alternativo. Ele falou assim, ó, há cautelares, medidas alternativas à prisão. Não preciso chegar no pior seria a prisão preventiva. E aí ele decretou, então, a derrubada das redes sociais do Pablo Marçal. Mas poderia acontecer o seguinte, vamos imaginar, e até houve talvez lá uma recalcitrância. Então, o juiz determinou a derrubada, aí ele cria outro perfil, aí manda derrubar de novo, ele cria um segundo perfil, um terceiro perfil, um quarto perfil, ia chegar um momento que o juiz ia falar, olha, eu tentei tudo o que era possível para não te prender, mas já que você está com tanta recalcitrância, eu decreto aqui a sua prisão preventiva, e aí está o 312 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou seja, já são conceitos mais vagos que poderiam ser encaixados aqui nesse conceito de prisão preventiva, mas percebam que o próprio, curioso, né? Porque o próprio Boulos, na notícia de crime dele, ele não fala em prisão em flagrante, ele não pede, ele não fala, ó, tá numa situação de flagrância, então precisa aprender, ele pede a decretação da prisão preventiva. Se o criminalista fez isso, quem sou eu para dizer que está errado, né? Tá certo, muito bom. Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu acho que ajudou a gente a aprender um pouquinho, diminuiu a nossa ignorância sobre a legislação eleitoral, né, Thales? Esclarecedor. Exato. E mostrou como a gente ficou à beira de um caos, quase, né? De uma situação muito embaraçosa, né? Que seria embaraçosa para a Justiça Eleitoral, né? Se viesse a acontecer. E eu acho que a síntese é que o Marçal deve ser julgado, o direito a ele dele se candidatar em 2026 deve ser julgado antes das eleições, né? Acho que essa é a síntese. Aí vamos esperar para ver qual vai ser a sentença, né? Mas que julgamento deve acontecer antes da eleição e, portanto, o risco dele perder os direitos políticos não resta muita dúvida, não é isso? Acho que a síntese seria o seguinte, Alexandre, você garante que o Pablo Marçal vai conseguir ser candidato em 2026? Resposta: não garanto. Vai Uhum. depender daquilo que vai acontecer com esses pepinos, entre aspas, aqui dele perante a Justiça Eleitoral. Então, ele corre o risco de não ser candidato em 2026 por Uhum. inelegibilidade? Sim, corre esse risco. Perfeito. Muito obrigado, Alexandre Rolo. Um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, foi uma alegria falar com você, Toledo. Um abração, Thales. Ficamos aqui à disposição para uma próxima oportunidade. Muito Valeu, obrigado. um abraço.